Quando pensamos em um avião, quase sempre imaginamos uma fuselagem alongada, asas, motores, cauda com estabilizadores e uma forma mais ou menos familiar. Mas houve uma família de aeronaves que rompeu completamente com essa imagem. Máquinas estranhas, compactas, de aparência caricaturesca. Não tinham asas convencionais ou as tinham reduzidas ao mínimo e, mesmo assim, podiam planar, manobrar, controlar sua descida e pousar como qualquer outra aeronave. Por trás dessas formas estranhas, havia uma ideia muito poderosa: usar a própria fuselagem como gerador de sustentação. Esse conceito é conhecido como fuselagem sustentadora ou corpo sustentador, em inglês lifting body, e foi uma das grandes apostas técnicas da era espacial. Uma forma de resolver o problema de como retornar do espaço, sem depender exclusivamente de uma cápsula balística, mas também sem carregar as enormes asas de um avião convencional, que não serviriam para nada no espaço. Durante as décadas de 60 e 70, a NASA e a Força Aérea dos Estados Unidos testaram uma série de veículos experimentais como o M2F3, o HL-10 e o X-24. Ao mesmo tempo, a União Soviética desenvolveu seus próprios demonstradores como o Bor, ligados ao conceito de aviões espaciais e ao programa Buran. E uma década depois, essa mesma ideia apareceu com projetos modernos como o Dream Chaser, uma pequena nave espacial reutilizável que recupera muitas daquelas lições. Hoje vamos contar a história desses aviões estranhos, mas também vamos explicar quais problemas técnicos eles tentavam resolver. Bem-vindos a um novo vídeo do Mundo de Aviação. Para entender um corpo sustentador, é preciso antes separar duas ideias que costumam aparecer juntas. Em um avião convencional, a sustentação é produzida principalmente pelas asas. A fuselagem também pode contribuir um pouco, mas sua função principal é acomodar a tripulação, o combustível, a carga, os equipamentos e os sistemas. Já em um corpo sustentador, o formato da fuselagem é projetado para que o próprio corpo gere uma parte importante da sustentação. Não se trata de o avião não ter nenhuma superfície externa. Muitos desses veículos têm deriva, pequenos planos de controle ou superfícies móveis, mas a diferença é que não dependem de grandes asas estendidas. A sustentação nasce de uma forma volumétrica, um corpo largo, curvado, com superfícies superiores e inferiores pensadas para criar diferenças de pressão e permitir certo controle aerodinâmico durante o voo. Isso tinha uma lógica muito concreta para a era espacial. Uma nave que retorna da órbita entra na atmosfera a velocidades enormes. Nesse momento, as asas grandes seriam um problema. Elas geram cargas térmicas e estruturais muito difíceis de lidar. Mas se a nave for uma simples cápsula, o retorno é muito mais balístico. Pode ser seguro, mas oferece pouca manobrabilidade e obriga a aceitar zonas de pouso mais amplas. O corpo sustentador tentava combinar o melhor dos dois mundos. Ele precisava ser compacto para suportar a reentrada, mas também deveria gerar sustentação suficiente para alongar a trajetória, controlar a descida e pousar em pistas ou em uma área mais precisa. A chave estava na relação sustentação-resistência, ou o Lift-to-Drag Ratio. Uma cápsula pode ter uma relação baixa, cai com muita resistência e pouca capacidade de planar. Um avião convencional tem uma relação muito maior, mas suas asas podem ser delicadas para a reentrada. O corpo sustentador fica em um ponto intermediário. Permitia certo alcance lateral, certa capacidade de correção e uma aproximação final controlada. A NASA resumiu bem isso com o programa Corpos Sustentadores. Esses veículos foram projetados para estudar e validar o conceito de pousar com segurança aeronaves de baixa relação sustentação arrasto, pensadas para retornar do espaço. O HL-10, por exemplo, fez parte desse conjunto de projetos pesados testados na base Edwards entre 1966 e 75. Mas, na prática, voar um corpo sustentador não era simples. Essas aeronaves tinham pouca superfície de asa, pouca estabilidade natural e um envelope de voo exigente. Em baixas velocidades podiam ser críticas. Durante a aproximação, desciam com ângulos muito mais acentuados do que os aviões comuns. A história prática dos corpos sustentadores norte-americanos começou de uma forma quase artesanal. Antes dos veículos pesados movidos a foguete, a NASA aprovou um aparelho muito mais simples, o M2M2F1.
Era uma estrutura leve, com armação tubular e revestimento de madeira, que recebeu um apelido quase inevitável, a banheira voadora. O M2-M2F não parecia uma máquina espacial, parecia um experimento improvisado. Mas sua função era fundamental, demonstrar que uma forma sem asas convencionais podia ser rebocada, solta e que poderia planar e pousar sob o comando de um piloto. Em uma época em que a exploração espacial avançava rapidamente, essa pergunta era importante demais para ficar apenas em túneis de vento e cálculos. O M2 demonstrou que esse conceito era viável, embora ainda limitado. Depois dele, vieram veículos pesados, mais representativos do que poderia ser uma futura nave espacial reutilizável. Esses já não eram simples planadores de madeira, eram aeronaves metálicas levadas em altitude por um B-52 Stratofortress, soltas em pleno voo e, em alguns casos, impulsionadas por motores foguete. A partir daí, o programa de corpos sustentadores se tornou uma espécie de laboratório voador. Cada veículo testava uma geometria diferente, um comportamento aerodinâmico distinto e uma solução diferente para o problema da estabilidade. Em vez de buscar uma única resposta, a NASA e suas contratadas exploraram várias formas possíveis. No final, os corpos sustentadores não foram uma linha de aviões idênticos, foram uma coleção de experimentos, cada um testando uma hipótese diferente. Um dos veículos mais famosos dessa família foi o Northrop M2-M2F2, que depois daria origem ao M2-M2F3. A versão F2 era um corpo sustentador pesado construído pela Northrop e baseada em estudos da NASA. Sua forma era muito compacta, um corpo largo e sem asas convencionais. Do ponto de vista técnico, era uma máquina fascinante, mas do ponto de vista da pilotagem, era uma aeronave muito exigente. O principal problema do M2-M2F2 estava em sua estabilidade lateral e direcional. Como tinha uma forma tão curta e larga e superfícies de cauda relativamente limitadas, podia entrar em oscilações difíceis de controlar. Em 1967, durante um pouso na base Edwards, o piloto Bruce Peterson perdeu o controle na fase final e o F2 caiu violentamente sobre o leito seco do lago. O acidente ficou famoso porque depois algumas imagens foram usadas na introdução da série O Homem de 6 milhões de dólares. Mas o importante não foi só o acidente, e sim o que veio depois. Em vez de abandonar o programa, a NASA e a Northrop reconstruíram o veículo e o modificaram. Assim nasceu o M2-M2F3. A modificação mais visível foi a incorporação de uma terceira deriva vertical central, além de ajustes para melhorar a estabilidade. Essa terceira superfície de cauda ajudava a controlar melhor o comportamento lateral e a reduzir as oscilações que haviam afetado o M2-M2F2. A transformação do F2 para o F3 é um dos melhores exemplos de como funciona a aviação experimental. Não se trata de projetar algo perfeito desde o início, mas sim de um processo de aprimoramento para tornar esses veículos muito mais confiáveis e manejáveis. O M2F3 voou entre 1970 e 72 e demonstrou que o conceito podia amadurecer. De acordo com os registros históricos da NASA, esses veículos fizeram parte de uma série mais ampla que também incluiu o HL-10, o X-24A e o X-24B, cujos dados contribuíram para o conhecimento usado no desenvolvimento posterior do ônibus espacial. Se o M2F3 representava a correção de um problema, o HL-10 representava uma das versões mais refinadas do conceito. Seu nome HL vinha de Horizontal Landing, ou pouso horizontal, e o número 10 correspondia a uma série de estudos de projeto da NASA. Ao contrário de seus antecessores, o HL-10 tinha uma forma mais angular, com uma parte superior relativamente plana e uma seção inferior curva. Visualmente parecia uma pequena nave espacial compactada. Esta aeronave voou pela primeira vez em 1966 e se tornou um dos veículos mais importantes do programa. Também era lançado de um B-52 como outros corpos sustentadores da época e podia realizar voos planados ou propulsionados por foguetes. Sua missão também era estudar como se comportava uma configuração de baixa relação sustentação-arrasto durante a descida e o pouso. O interessante do HL-10 é que acabou sendo considerado um dos corpos sustentadores com as melhores qualidades de pilotagem.
Não era um avião fácil no sentido convencional, mas dentro dessa família de máquinas experimentais mostrou um equilíbrio muito valioso entre estabilidade, controle e desempenho. Na verdade, a NASA aponta que o HL-10 foi um dos 5 projetos de corpos sustentadores voados em Edwards para validar o pouso seguro de veículos com baixa relação sustentação-arrasto pensados para a reentrada espacial. Seus voos ajudaram a demonstrar que uma nave espacial podia retornar sem a necessidade de motores atmosféricos para o pouso, e isso era fundamental. Nos primeiros estudos dos ônibus espaciais, algumas propostas consideravam veículos com motores a jato para a fase final. Mas cada motor, cada sistema de combustível e cada entrada de ar adicionava peso, complexidade e risco. Os dados dos corpos sustentadores mostraram que era possível fazer uma aproximação planada sem propulsão, desde que o veículo tivesse controle aerodinâmico suficiente. Essa ideia acabou influenciando o ônibus espacial. O ônibus espacial não era um corpo sustentador puro, porque tinha grandes asas em delta, mas seu pouso sem motor, como um planador pesado, herdava parte da lógica testada por esses programas. Em outras palavras, o HL-10 não foi o antecessor direto do ônibus espacial, mas sim em filosofia de operação. Uma nave que retorna do espaço e pousa horizontalmente sem religar os motores. Outro protagonista da história foi o Martin Marietta, X-24. Este era uma espécie de cápsula com cauda e superfícies de controle. Sua forma bulbosa não era por acaso, respondia a estudos aerodinâmicos voltados para entender como um corpo compacto poderia produzir sustentação suficiente durante a reentrada e a descida. O X-24A fez parte de um programa conjunto entre a NASA e a Força Aérea dos Estados Unidos. Como os outros veículos, também era levado por um B-52 e liberado em altitude. Depois, podia ligar seus motores de foguete para expandir o envelope de voo e obter dados em velocidades e altitudes maiores. Esta aeronave permitiu estudar configurações de corpos sustentadores com uma forma muito diferente do HL-10 ou do M2. Isso era importante porque ainda não estava claro qual era a geometria ideal para um veículo de reentrada manobrável. Era preciso comparar as soluções. O X-24A voava com uma lógica muito particular. Durante a fase de descida, o piloto precisava administrar a energia com muita precisão. Ele não podia só aumentar a potência e corrigir como num avião convencional, pois após a liberação e o uso limitado do foguete, a missão seguia basicamente em planagem. A aproximação final era rápida, íngreme e com pouco espaço para improvisação. Mais tarde, ele seria transformado no X-24B, que tinha uma geometria diferente, mais parecida com a de uma cunha, e acabou sendo especialmente importante porque demonstrou pousos precisos à vista, reforçando a ideia de que um veículo espacial de baixa sustentação podia retornar e pousar de forma controlada. Para entender por que se investiu tanto esforço nessas aeronaves, é preciso olhar o problema do ponto de vista de uma nave espacial. No espaço, a aerodinâmica não importa, mas ao retornar, tudo muda. A aeronave entra na atmosfera em velocidades hipersônicas, comprime o ar à sua frente e transforma energia cinética em calor, muito calor. O veículo precisa sobreviver a temperaturas extremas, cargas estruturais e mudanças violentas nos regimes de voo. Uma cápsula, como vimos antes, resolve isso de maneira robusta. Apresenta uma forma relativamente simples com um grande escudo térmico e usa a resistência aerodinâmica para frear. Mas sua trajetória tem limitações. Pode gerar alguma sustentação se seu centro de massa estiver deslocado, como nas cápsulas Apollo, mas não pode manobrar como um avião. O corpo sustentante era uma solução intermediária. Seu volume interno podia ser útil para acomodar sistemas ou tripulação. Sua forma compacta era mais razoável para a reentrada e sua capacidade de gerar sustentação permitia controlar melhor a descida. Do ponto de vista técnico, havia 3 desafios principais. O primeiro era o aquecimento térmico, especialmente no nariz e nas bordos de ataque. O segundo era a estabilidade, porque essas formas compactas nem sempre se comportavam de maneira dócil. O terceiro era a transição de regimes, porque um veículo de reentrada passa por voo hipersônico, supersônico, transônico e subsônico antes de aterrissar. E uma forma aerodinâmica que funciona bem a Mach 20 não necessariamente vai se comportar bem perto da pista ao aterrissar. Por isso os corpos sustentadores foram essenciais.
Eles não eram apenas aviões estranhos, eram laboratórios para entender o comportamento de veículos que um dia poderiam retornar da órbita. Enquanto os Estados Unidos estudavam os corpos sustentadores com veículos como os que já vimos, a União Soviética também explorava o conceito de outra forma. Um dos programas mais interessantes foi o Spiral, um projeto de avião espacial que buscava desenvolver uma nave orbital reutilizável lançada a partir de um avião-mãe hipersônico ou por meio de sistemas de lançamento escalonados. Dentro desse universo, surgiram veículos como o BOR, sigla associada a modelos orbitais ou experimentais não tripulados. Esses veículos eram demonstradores em escala, usados para testar formas, materiais e comportamentos de reentrada. Entre eles, o BOR-4, que se tornou especialmente conhecido porque estava relacionado com a validação de materiais de proteção térmica que depois seriam relevantes para o programa Buran. O BOR-4 era um veículo automatizado lançado ao espaço ou em trajetórias suborbitais para estudar a reentrada real, e isso marcava uma diferença em relação aos projetos da NASA. Os americanos estavam acumulando experiências de pilotagem e pouso atmosférico. Os soviéticos estavam coletando dados de proteção térmica, plasma, materiais e comportamento real durante a reentrada. Foram utilizados para testar materiais de escudos térmicos, incluindo mosaicos com elementos de carbono para zonas críticas como o nariz e as bordas de ataque. Também permitia observar fenômenos que não podiam ser completamente reproduzidos em laboratório, como a interação com a camada de plasma durante a reentrada. O plasma é gerado na reentrada quando o atrito e as ondas de choque aquecem o ar abaixo dessas naves a milhares de graus Celsius, ionizando-o e transformando-o em um gás luminoso de partículas carregadas que chamamos de plasma. No Ocidente, com imagens de espionagem, as formas como a do BOR-4 chamaram muita atenção, porque parecia confirmar que a União Soviética também estava explorando soluções de corpos sustentadores. No fim, era verdade que era parte de uma cadeia experimental ligando o programa Spiral, Graus, Imagens, as 4 chamaram corpos sustentadores e o desenvolvimento final. Buran. Embora os corpos sustentadores não tenham se tornado diretamente o design final do ônibus espacial americano, sua influência foi muito importante. Durante os anos 60, o futuro do acesso ao espaço ainda estava em aberto. Estudavam-se cápsulas, aviões especiais, veículos com asas, veículos sem asas, lançadores parcialmente reutilizáveis e configurações muito diferentes do que acabou voando no final. O ônibus espacial adotou asas em delta, não um corpo sustentador puro. Isso lhe dava maior capacidade de planar e uma margem maior para o pouso, mas também herdou vários princípios validados pelos corpos sustentadores, como a reentrada controlada e a aproximação sem motor. Mas a diferença era que os ônibus espaciais tinham que cumprir uma missão muito mais ambiciosa: levar tripulação, carga, satélites, laboratórios, sistemas de manobra orbital e um compartimento de carga enorme. E para isso, um corpo sustentador puro era muito limitado. Mas a história não termina com o programa espacial. Décadas depois, o conceito de corpo sustentador voltou a ganhar força com um veículo moderno, o Dream Chaser, desenvolvido pela Sierra Space. À primeira vista, essa aeronave parece quase uma espécie de mini-ônibus espacial, mas tecnicamente está muito mais próxima da tradição dos corpos sustentadores do que de um avião convencional. Ela possui pequenas asas ou superfícies laterais, mas sua fuselagem larga e curvada é parte fundamental de sua capacidade de sustentação durante o retorno. O Dream Chaser deriva conceitualmente do HL-20, um projeto estudado pela NASA nas décadas de 80 e 90 como possível veículo de retorno de tripulação. O HL-20, por sua vez, é influenciado por décadas de experimentos com corpos sustentadores e pelo interesse em naves compactas capazes de pousar em pistas. Seu atrativo está no fato de poder retornar e pousar em uma pista convencional, o que permite uma recuperação mais suave do que uma cápsula oceânica ou terrestre com paraquedas. Para certas cargas científicas, essa desaceleração mais controlada pode ser valiosa. Também permite acessar rapidamente o veículo após o pouso, algo importante para experimentos sensíveis. Mas sua história recente também mostra que desenvolver um avião espacial reutilizável continua sendo difícil.
O primeiro veículo orbital, chamado Tenacity, foi originalmente pensado para missões de carga na Estação Espacial Internacional. No entanto, a NASA e a Sierra Space modificaram o contrato, CRS-2, em 2025, e a NASA informou que o desenvolvimento do Dream Chaser passaria a se concentrar em uma demonstração de voo prevista para o final de 2026. No final, ver um corpo sustentador como o HL-10 ou o X-24, podemos pensar que foram becos sem saída, porque não entraram em produção, não transportaram passageiros, não colocaram satélites em órbita e não se tornaram aviões operacionais, mas isso seria uma leitura superficial demais. Esses veículos fizeram algo mais importante, reduziram a incerteza, demonstraram quais formas podiam voar, quais eram instáveis, qual configuração era necessária, mais cauda, como um veículo de baixa sustentação se comportava na aproximação, quais margens um piloto tinha para corrigir e que tipo de trajetória podia ser esperada. Na aviação experimental, muitas vezes, o sucesso não consiste em criar um produto final, mas sim em alimentar uma base de dados que outros programas usarão depois. E os corpos sustentadores fizeram exatamente isso. Ajudaram a entender a reentrada, o pouso sem motor e a aerodinâmica de veículos compactos. Espero que tenham gostado do vídeo. Sou Marcos e esta é a Aeropedia de Mundo de Aviação.